Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Vou repetir. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Amém? Levante assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, santo e verdadeiro, a tua palavra será, Deus, agora ministrada, e o povo que aqui está é o teu povo, que quer, que deseja e precisa, Senhor, da tua palavra. Fala, Senhor, ao coração de cada filho teu, Senhor, que não seja simplesmente o homem a falar, mas que o teu Espírito fale pela boca do pregador, de modo que toda esta igreja, todos aqueles que irão ouvir pelo rádio, sejam edificados e abençoados pelo poder da tua palavra. Assim, meu Deus, eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. E os que podem, aplaudam bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Aleluia. Tome o teu assento. Olha para quem está ao teu lado e diga: tenha pressa não, irmão. Nós vamos dar um passeio na Bíblia, nós vamos ler alguns textos, nós vamos explanar alguns textos. Tenha pressa não, porque o culto vai ser maravilhoso. Tema da mensagem de hoje: a nova terra. Repete comigo, por favor. A nova, não, mais forte, a nova terra. Escuta, eu sei que existe aí algumas seitas pregando que essa terra, essa que nós vivemos, será restaurada e nela os salvos viverão. No entanto, irmãos, isto não passa de uma mera heresia. Isto não passa de uma mera heresia, pois a palavra do Senhor, ela nos revela que essa terra que conhecemos, ela não vai durar para sempre. Segundo o texto que nós acabamos de ler, nós estamos percebendo, estamos compreendendo que o Senhor, Ele vai criar novos céus e nova terra, e Ele vai fazer com que as pessoas sequer tenham recordação dessa terra que hoje vemos. Tudo isso vai passar, tudo isso ficará para trás. E o que está escrito aqui no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento também. No livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 21, nós vemos o Senhor revelando essa mesma palavra para o apóstolo João. Aqui no Antigo Testamento, Ele revela pela boca do profeta Isaías. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, Ele revela isso ao apóstolo João. No capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1 está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então nós vemos que a nova terra se trata da cidade santa, se trata da nova Jerusalém. E é justamente nessa nova terra, nessa cidade santa, que todos os salvos irão habitar. Amém? Você que é salvo não vai permanecer aqui. Você que é salvo subirá e habitará a nova terra, ou seja, a cidade santa. E aqui ainda em Apocalipse, nós temos uma descrição dessa nova terra. E eu quero que você observe isso. Lá no versículo 9, está escrito assim: e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. João, o apóstolo, ele foi levado em espírito para um monte muito alto, e de lá ele contemplou essa nova terra, essa santa cidade. Versículo 11: e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vamos para o versículo de número 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. Escuta, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Escuta, volta a atenção para cá, por favor. Você sabe o
significa esses muros de pedras preciosas, essas ruas de ouro puro, como se fosse o vidro transparente? Isso, irmãos, essa descrição, irmãos, significa que o lugar de fato é puro, é santo e é eterno. As ruas que são de ouro, sabe, os muros de pedras preciosas, é porque o lugar é puríssimo, porque o lugar é santíssimo e eterno. Então, irmãos, é uma coisa muito tremenda. Apesar de nós lermos e estudarmos a respeito desta nova terra, ainda assim não dá para compreender 100% o tamanho da glória que será neste lugar. Só que há um detalhe, nem todos poderão entrar nessa nova terra. Nem todos poderão habitar essa nova terra. Pastor, mas por que não é feita para nós? Sim, essa nova terra é feita para a igreja, mas nem todos poderão entrar ou habitar. Mas por que, pastor? Porque está escrito no capítulo 21, qual lemos no versículo 27, que só entrará nessa terra aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só poderão entrar nessa nova terra e habitá-la aqueles que realmente estão puros. Versículo de número 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Eita Jesus, tem gente que tem uma facilidade tão grande de mentir, nem sabe o mal que está trazendo para a própria vida. É uma mentirinha aqui, outra acolá, não vale nada, uma mentirinha aqui, outra acolá, não, a mentira vai realmente impedir que as pessoas entrem nessa nova terra. Versículo 27, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: não é qualquer um que vai entrar lá. A terra é linda, a terra é gloriosa, a terra é preciosa, mas não é qualquer um que vai poder entrar lá, não é qualquer um que vai poder habitar nela, apenas aqueles que não estiverem contaminados. Contaminados com o que, pastor? Contaminados com o pecado, aqueles que de fato estiverem puros, aqueles que de fato estiverem vivendo nesta terra em santidade, esses entrarão, esses habitarão. Escuta, o que acontecerá com aqueles que não poderão entrar, com aqueles que estiverem na imundícia, com aqueles que estiverem no meio da poluição do pecado? O que acontecerá com esses, pastor, já que não poderão entrar nesta terra? O que acontecerá com estes? Diz a palavra do Senhor que estes irão sofrer o dano da segunda morte. Está escrito no capítulo 20 e no versículo de número 11. Veja isso: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se eu não entrar nessa terra, por não estar apto, por estar com a minha vida no erro, na imundícia do pecado, tão somente não haverá um meio termo, como muitos dizem, não haverá um purgatório, onde eu irei me purificar para depois entrar. Não, não, não. Se chegar o dia do juízo final, e eu não estiver apto a entrar nessa terra nova, então eu estarei automaticamente condenado a um lago que arde com fogo e enxofre, que será a segunda morte. Então, irmãos, vamos atentar para essa verdade, vamos atentar para essa revelação. É necessário que compreendamos isto. Sabe por quê? Porque hoje a igreja do Senhor vive uma época muito crítica, uma época muito crítica. Eu estava ontem conversando com um pastor amigo meu de um outro ministério, e falávamos justamente a respeito deste assunto. Sabe, são muitas coisas mundanas que estão sendo introduzidas dentro das igrejas, são muitos costumes do mundo que estão sendo trazidos e praticados pelos crentes, são muitos pecadinhos que estão armazenados na vida dos crentes, sabe, e muitos estão achando que isso é normal, e muitos estão achando que isso não vai influenciar em nada no dia do juízo final, mas é justamente aí onde está o perigo. O Senhor revela por sua palavra: quem me convence do pecado? Ninguém convenceu e jamais irá convencer o Senhor do pecado. Não há um pecado que Deus tolere. Não. O Senhor, Ele quer que entendamos, e Ele quer que venhamos viver nessa terra de uma forma justa, honesta, irrepreensível. Ele quer que venhamos viver nessa terra em pureza e em santificação, justamente porque no dia do juízo final, Ele quer que nós, você e eu, possamos entrar e habitar essa nova terra, irmãos. Não vai entrar qualquer um, não vai entrar aquele que tem uma carteira de membro, não vai entrar aquele que tem um diploma de teologia, não vai entrar aquele que passou 30 anos pregando. Não vai entrar o filho do pastor, o neto do pastor, o próprio pastor. Não, irmão. Não vai entrar porque teve um curso que foi feito lhe capacitando para fazer a obra. Não. Vai entrar aquele que de fato estará com o nome escrito no livro da vida. Não está com o nome no livro da vida? Não entra. Pastor, mas eu sou o rei. Mas não entra. Não está com o nome escrito no livro da vida? Não entra. Pastor, mas eu fui um empresário muito influente? Não entra. Não está com o nome escrito no livro da vida? Não entra. Ah, mas eu fui profeta na terra? Mas não entra. Ninguém entra lá por título que tem, ninguém entra lá por posição que
ocupa, ninguém entra lá por causa do seu patamar financeiro, não, ninguém entra, só entra lá os que estiverem com o nome escrito no livro da vida, e ponto final, e ponto final. Não tem como no dia ter uma conversinha, ou aquele jeitinho brasileiro, uma peixada, não existe isso. O que nós temos que fazer é tão somente nos purificar das coisas que há nesse mundo que nos impede de viver em santidade. O que nós temos que fazer é tão somente nos purificar de toda a imundícia deste mundo. Se nós não formos capazes de fazer isso, de nos purificar de toda a imundícia que há nesse mundo, então nós não vamos poder entrar nessa nova terra, que é a cidade santa. Cidade santa. Habitar na cidade santa, andar, caminhar sobre as ruas de ouro, conviver pessoalmente com o Pai Celestial. Você acha que vai entrar qualquer um em um lugar desse? Não. Deixa eu dizer uma coisa, recentemente teve o casamento aí de um príncipe, isso repercutiu no mundo inteiro. A ornamentação da festa foi coisa tremenda. Olha lá, se pelo menos no pátio, só no pátio daquele palácio, uma pessoa entrou mal vestida. Estou falando dentro da festa, não, estou falando só no pátio. Não entrava uma pessoa mal vestida, não entrava. Não entrava uma pessoa de qualquer maneira naquela festa para prestigiar o casamento daquele príncipe, não. Agora você imagina na cidade santa, aonde habita o Rei dos Reis, a santidade, vai entrar com veste suja, me refiro às vestes espirituais, vai entrar de qualquer maneira? Não, irmãos. Vamos olhar para essa realidade. Escuta, no capítulo 21 de Apocalipse, para nos aprofundarmos mais um pouco, no versículo 8 diz assim, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você vê como é sério, irmãos? Você vê como isso é algo tremendo, irmãos? Escuta, essa palavra não vem para amedrontar, não, nada disso. Essa palavra vem para exortar. Essa palavra vem para alertar, porque nós estamos vivendo bem pertinho do tempo do juízo final. Nós estamos vivendo os últimos dias, e tem muitas pessoas que estão simplesmente cochilando, dormindo, negligenciando, e levando uma vida cristã de qualquer maneira, e levando uma vida cristã de brincadeira. Mas nós temos que despertar, porque se nós realmente estamos servindo a Deus para obtermos a salvação, se nós realmente estamos servindo a Deus para entrarmos nessa cidade santa, então nós não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira, nós não podemos andar segundo o sistema mundano, nós não podemos ser guiados pelos o engano que há no nosso coração. Não, nós temos que de fato nos purificar e andar retamente na presença do Deus Altíssimo. Amém? Carta que escreveu o apóstolo Pedro. Como disse, vamos dar um passeio na Bíblia. Segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro.
Aleluia, Jesus. No capítulo 3, veja o que diz aqui o apóstolo Pedro. Veja que coisa tremenda. Versículo 10, segunda carta de Pedro, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mais uma vez, nós estamos vendo que essa terra não irá permanecer para sempre. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Poxa, se eu estou aguardando novos céus e nova terra, então eu tenho que estar nessas condições, imaculado e irrepreensível. A nova terra que estou esperando é a cidade santa, onde habita o Senhor dos exércitos, onde as ruas são de ouro. É uma cidade santa, é uma pureza. Então eu não posso estar aguardando de qualquer maneira. Não, é o que diz a palavra, versículo 14, repito: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Amém? Imaculados e irrepreensíveis. O que significa a palavra imaculado? Puro, puro. O que significa a palavra irrepreensível? Sem falhas, sem falhas. É assim que nós temos que estar aguardando novos céus, nova terra. É assim que nós devemos estar aguardando a vinda do Cordeiro. É assim que nós temos que estar aguardando a cidade santa, e não de qualquer maneira, e não com as vestes sujas, manchadas pelo pecado, pela imundícia. E aí a gente entende por que o próprio apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Venha comigo, primeira carta, volte um pouquinho. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 1 e versículo 15. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu sei que a pregação sobre santidade não agrada a muitos. Eu sei que a pregação sobre santidade, ela não está bem presente hoje nos púlpitos. Eu sei que a pregação sobre santidade, nós não vemos sendo ministrada em muitos lugares hoje, porque quem prega isso corre um grande risco de ter o número de membros de sua igreja reduzido. Só que é uma verdade e não pode ser ocultada. Se eu deixar de pregar isso para você, eu vou estar prejudicando a tua vida e vou estar prejudicando a minha vida. O apóstolo Pedro, usado por Deus, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É no pensar, meus pensamentos têm que ser santos. Eu não posso estar pensando com malícia, tem que ser santo. Eu não posso estar pensando coisas imundas, tem que ser santo.
Pastor, mas não dá para controlar. Pastor, quando menos espera eu estou pensando. Repreenda. Você percebeu que está pensando coisas imundas? Na hora, repreenda. Repreenda. Você tem domínio sobre o que pensa. Se você perceber que está falando coisas imundas, repreenda. Repreenda. E não fale. Em toda a vossa maneira de viver. Se você percebe que está vestindo coisas indecentes, coisas abomináveis aos olhos de Deus, então não vista. Diga não para a moda do mundo. Se você percebe que está sentado em meio à roda de escarnecedores, que estão falando imundícias e poluindo a tua vida espiritual, então repreenda, saia de perto. Você pode fazer isso. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, ele continua dizendo: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu tenho que me santificar, pastor, mas de vez em quando eu peco, pastor, mas de vez em quando eu erro, pastor, mas de vez em quando eu dou um tropeço, pastor, como é que pode isso, pastor? Faz o seguinte, faz como Davi, ele pecou, mas Davi, quando ele percebe o seu pecado, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, imediatamente ele vai se humilhar diante do Senhor pedindo o seu perdão, e naquele momento ele abre mão de toda a imundícia, de todo o pecado que ele cometeu. Ele não continuou naquele pecado, ele não permaneceu naquele erro. Uma coisa é eu errar, outra coisa é eu errar e permanecer no erro. Uma coisa é eu tropeçar, falar uma coisa indecente em um momento sem perceber, outra coisa é eu errar falando coisas indecentes e sabendo que está errado, continuar no mesmo erro. Meu irmão, Deus não terá por inocente, mesmo porque nós estamos com a palavra, com a verdade nas nossas mãos. Amém? Nós estamos com a palavra de Deus nas mãos, que a todos os instantes nos exorta. Deus não nos terá por inocentes. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus, Ele é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ah, pastor, mas isso é um fardo muito pesado. Não. Que eu entenda, o fardo pesado é o pecado. Não é viver em santidade. Muito pelo contrário. Quando é que você se sente acusado? Quando está no erro. Quando é que você dobra o teu joelho e tem vergonha de falar com Deus? Quando sabe que está no pecado. Quando você está vivendo na presença de Deus em santidade, você tem paz, você se sente leve, você sabe que não tem nada para te acusar, mesmo porque você está andando em santidade, está na presença do Deus Altíssimo. Vamos nos prolongar na ministração. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Eu quero que você observe isso na sua Bíblia. Versículo 7 está escrito assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém, irmãos? Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: Deus não te chamou para a imundícia. Diga: Ele te chamou para a santificação. Escuta, nós vivíamos na imundícia. Quem aqui vivia na imundícia? Quem já viveu na imundícia? Eu também já vivi. Sabe quando era que eu vivia na imundícia? Quando eu não servia a Deus. Quando eu não servia a Deus, eu vivia na imundícia.
porque quem dominava sobre mim era o imundo, era o maligno. Mas esse Deus, Ele me chamou da imundícia para viver em santificação. Hoje eu estou servindo a esse Deus Santíssimo. Como que servindo a esse Deus Santíssimo eu vou viver na imundícia? Não, Ele não me chamou para viver na imundícia, Ele me tirou da imundícia para viver em santificação. Ele me tirou do vício, Ele me tirou das mazelas deste mundo, das imundícias deste mundo, para viver em santificação. Se eu entendo isso, como que eu vou aceitar viver como vivia antes? Mas entenda, em nome de Jesus, escute. Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas estão na igreja, levantando as mãos e louvando ao Deus Santíssimo, mas ainda vivendo na mesma imundícia que antes. Na mesma imundícia que antes, não. Deus, Ele me chamou para eu viver separado. Separado de quê? Separado da imundícia, separado do pecado. Ser santo, viver em santificação é viver separado. Separado da imundícia, separado do pecado. Deus não quer que eu esteja na igreja e vivendo da mesma forma que vivia antes, no mundão. Não, 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 não. Ele me tirou, Ele me chamou da imundícia para a santificação. Versículo de número 8 diz assim: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim ao Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Se eu desprezo isso que eu estou ouvindo, se eu desprezo esta revelação que vem de Deus, se eu desprezo esse ensinamento bíblico, se eu desprezo a santificação, eu estou desprezando ao próprio Deus. Amém. Ao próprio Deus. Hebreus capítulo 12. Se puder, acompanhe. Hebreus capítulo 12. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, pessoal? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não viver em santificação, eu não verei o Senhor. Eu não subirei para a cidade santa. Eu não terei o prazer de participar da grande ceia com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu não terei a vida eterna. Amém, irmãos? Então, ter uma vida de santidade é um dever para todos aqueles que têm como objetivo entrar e habitar a cidade santa. Amém? Se o meu objetivo é esse, então eu tenho um dever de viver separado de toda a imundícia deste mundo, de dizer não para toda a imundícia deste mundo. Se o meu objetivo é esse, então eu tenho uma obrigação de viver em santidade. Agora, se o meu objetivo é apenas alcançar algumas bênçãos e depois pular fora, amém. Se o meu objetivo é apenas vir à igreja para ter uma cura e depois pular fora, amém. Tu usa só a fé que o problema vai ser resolvido. Basta tu usar a fé, tu é curado. O problema vai ser resolvido. Mas se o teu objetivo é habitar a cidade santa, se o teu objetivo é subir para a glória, então, meu amado irmão, tu tem que, além de usar a tua fé, procurar ter uma vida em santidade. Caso contrário, não vai dar para subir, não vai dar para habitar a cidade santa.
Volte lá para Apocalipse. Volte para Apocalipse. Nós já vamos daqui a pouco finalizar, mas acompanhe isso na sua Bíblia. Traga para o teu coração. O Senhor preparou esse momento para nos exortar. O Senhor preparou esse culto para nos alertar. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero que você volte para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler mais uma vez o versículo 27. Já vamos finalizar, mas escute. E não entrará nela, na cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, pessoal? Amém, irmãos? Vamos para a primeira carta aos Coríntios, para ficar mais esclarecido. Vamos finalizar nessa carta aos Coríntios, para ficar um pouco mais nítido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? É em toda a Bíblia, irmão. Não dá para a gente fugir dessa realidade. Agora, se nós queremos só ouvir promessa, vai ter muitas na Bíblia. Agora, se nós queremos só ouvir as partes dos milagres, vai ter muito na Bíblia. Agora, se de fato nós queremos aprender a Bíblia como ela é, se de fato nós temos o interesse de entrar no reino dos céus e nos preparar para isso, então vamos atentar para as exortações que nos ensinam. Amém, pessoal? Porque o meu objetivo principal é entrar no reino dos céus. Eu não vim para a igreja apenas para alcançar uma melhoria de vida, uma cura, uma libertação. Não, o meu objetivo principal é herdar o reino dos céus. Eu não estou aqui pregando porque tenho como principal objetivo me tornar famoso, me tornar um pregador conhecido mundialmente, ter a minha igreja cheia, ter milhares de pessoas. Não, o meu objetivo em estar aqui pregando é entrar no reino dos céus e habitar a cidade santa sobretudo. Amém? E esse tem que ser o objetivo de toda a igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que foi o Senhor quem nos reuniu aqui nesta noite. Santo Deus, poderoso, fiel e justo. Deus bendito, Deus amado, Deus fiel. Aleluias, Espírito Santo. Eu vou fazer uma oração com você. Antes, porém, eu pergunto: se há alguém hoje que queira se reconciliar com o Senhor, por favor, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Isso, venha. Venha. Venha aqui na frente. Isso, fique aqui na frente. Aleluia. Você que está aqui na frente, só se puder dobrar o seu joelho, faça isso. Faça isso. Oh, aleluia, Jesus. Deus poderoso.
Deus bendito, Deus amado, Deus fiel. Se há alguém que queira entregar sua vida a Jesus, faça isso também. Vem aqui na frente. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluia. Você que está aqui na frente, de joelhos para o Senhor, ore comigo e diga: Senhor meu Deus, eu te peço perdão por todos os meus pecados, por todos os meus erros, pois eu não quero estar na tua casa, nos teus caminhos, apenas para ter uma melhoria de vida. Eu estou aqui porque eu quero, sobretudo, a minha salvação, entrar na cidade santa. Diga: meu Pai, me perdoa e escreve o meu nome no livro da vida, pois eu compreendi que só poderei entrar na cidade santa se o meu nome estiver escrito no livro da vida. Deixa eu orar por você. Pai querido, Deus amado, Deus fiel e santo, eu te apresento a vida deste homem, a vida desta mulher. Eu te peço, meu Senhor, traz o teu perdão sobre os pecados, sobre os erros destas pessoas que humildemente se dobram diante de ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, confirma o nome destas pessoas no livro da vida. Pessoas que me ouvem agora pelo rádio, Senhor, e também se dobram diante de ti pedindo teu perdão. Confirma, Senhor, seus nomes no livro da vida. Faz isso, Senhor, pois queremos a salvação, queremos entrar e habitar a cidade santa, a nova Jerusalém. Oh, aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, coloco diante de ti a vida desse homem, a vida desta mulher, e creio na confirmação de sua salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.